que a Bíblia ensina sobre a salvação da família? Nós precisávamos chegar a este tema, nós precisávamos chegar a este assunto, porque há muita gente que precisa ser alcançada pela salvação de Cristo dentro das nossas famílias. Como também há muita gente que pensa que é salva dentro das famílias, mas que ainda não teve uma experiência real de novo nascimento e de transformação através de Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia ensina sobre a salvação da família? Um dia, Deus chamou um homem do mundão. Deus foi lá no meio da família dele, idólatra. Deus foi lá numa cidade idólatra e pensou um eleito de Deus. E começou uma obra na vida dele e na família dele. Está escrito em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti, 2, por favor. De ti farei uma grande nação. Travou? Oi? O que o Senhor disse? Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Te darei uma descendência abençoada. Não importa, amados, onde esteja um filho de Deus. Não importa se está no meio do mundão, se está no meio da idolatria, no meio do espiritismo, se é filho de Deus, se é um eleito de Deus, um dia o Senhor vai lá e pinça no meio de tudo aquilo, e ele diz a mesma coisa que ele diz a Abraão: farei de ti uma grande nação. Vou te dar descendência. Tenho um plano de vitória para a tua vida. Seja uma bênção por onde você andar. Que nós que já fomos pinçados do meio de algum lugar escuro e escuso, que a gente ouça essa mesma voz dizendo: sê tu uma bênção. Que a gente aprenda a ser bênção na nossa família e por onde Deus nos levar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, como é bom te conhecer, meu Deus. Como é bom, Senhor, hoje, com olhos iluminados, entendermos que nós fomos buscados por Ti. Que nós éramos, Senhor, como aquela joia, aquela dracma perdida, que diz a Tua palavra que o dono tinha perdido e varreu a casa até encontrá-la. Jesus, o Senhor também foi até nos encontrar, Jesus. O Senhor nos buscou dos cantos mais remotos. O Senhor nos tirou dos lugares mais escabrosos. O Senhor nos pinçou do meio, Senhor, de coisas obscuras, de coisas escusas. E aqui nós estamos, Pai, salvos, transformados, Pai, libertos, regenerados, novas criaturas. E estamos hoje ouvindo, Jesus, a mesma voz que um dia Abraão ouviu: sê tu uma bênção. Pai, nós queremos ser bênção, Jesus, por onde nós andarmos, mas o Senhor quer que sejamos bênção primeiro com a nossa casa, Pai, para a nossa casa. Ó Jesus, o Senhor quer nos usar no seio da nossa família. Então ensina-nos a ser bênção para os nossos familiares. Ensina-nos, Pai, a respeito de salvação daqueles que nós amamos. Fala-nos, que nós queremos te ouvir, queremos crer que há esperança, Senhor, para o perdido da nossa família, e queremos saber como agir, o que fazer, o que está ao nosso alcance para vermos a salvação da nossa família. Assim nós oramos com fé e recebemos sinais, prodígios e maravilhas como resultado deste conhecimento. Em nome de Jesus, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu quero ver toda a minha família salva. Diga: pela fé,
eu vou ver toda a minha família salva. Amém. Eu creio nisso. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio. Muito obrigada, Tiago, que está aqui hoje, substituindo a nossa bispa Silmara. Graça e paz a todos os irmãos. Bem-vindos mais uma vez. Nós vamos crescer neste conhecimento a respeito de salvação da família. Eu não sei quantos aqui já têm o privilégio de ter toda a sua família salva por Jesus, resgatada, restaurada, edificada sobre a rocha, servindo a Deus, testemunhando do grande amor de Deus, da grande salvação. Mas se você ainda não tem este privilégio, esta honra, você tem que aprender o que a Bíblia diz a respeito de salvação dos nossos familiares. Quer aprender? Você precisa desta palavra? Amém. Melhorem para mim o meu som. Está oscilando demais, estão mexendo demais. Deixa fixo de um jeito, por favor. Mais grave, menos agudo, que eu não gosto de agudo, eu gosto de grave. Pelo menos para mim aqui, ok? Muito obrigada. Amados, a Bíblia Sagrada é o mais valioso, o mais importante livro sobre família que existe. Nós podemos ler muitas coisas sobre família, mas nada vai ser tão precioso, tão profundo, tão verdadeiro como a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é que traz o guia de Deus, o guia divino, para que uma família seja feliz. Então, se nós queremos ter famílias felizes, nós não podemos ficar enrolando, nós não podemos ficar andando em círculos, nós temos que ir para a Bíblia. Sem enrolar, sem pestanejar. Eu quero ter uma família feliz. Tantas pessoas dizem assim, o que fazer? Ir para a Bíblia. Aqui está o manual de Deus, aqui está o guia divino. Você sabe que os formadores de opinião deste mundo não têm nenhuma credibilidade e também não têm nenhum embasamento espiritual para ditar normas, para ensinar famílias a serem felizes. Pelo contrário, prova disso é que a nossa sociedade está decadente e as famílias quebradas. Se você assistir a qualquer novela, e eu não vou fazer aqui um desafio, porque não é para você ir assistir a novela, mas se você assistir, por exemplo, essa novela que está aí passando na Rede Globo, vou pegar a Rede Globo, mas qualquer outra novela, tá bem? É que essa, eu acho que a abrangência em termos de audiência é sempre maior, por causa da emissora. Mas a questão é, nós somos desafiados, amados, a encontrar uma coisa boa numa novela, nessa novela. Não existe nada, absolutamente nada, que preste, que se aproveite nessa novela das 9, ou nenhuma outra novela, né? E eu tive, sim, a coragem de assistir 2 capítulos. Porque, quando eu falo de formadores de opinião, eu preciso ver, há alguma coisa que se aproveite dos formadores de opinião? Verdadeiramente, Deus diz não. Teve um capítulo que eu assisti, que quando terminou aquele capítulo, eu não sabia por que eu estava passando tão mal. Eu tive enjoo, ânsia de vômito. Fisicamente, eu estava alterada com aquilo que os meus olhos, meus ouvidos ouviram, meus olhos presenciaram. Então, existe o quê? Ensinamento nítido e claro de como trair o cônjuge. Existem ciladas armadas por pessoas, eu não estou falando de diabo não, de gente, para destruir casamentos. Existem mulheres tolas, nécias, burras. Existem traições dos melhores chamados amigos. Existe descompasso entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Existem vícios explícitos sendo, exaltados.
Existem pessoas que mentem dentro da sua própria casa e enganam os seus cônjuges, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos. Existe roubo de sócios numa sociedade financeira. Existe incentivo ao homossexualismo e ao lesbianismo, claro incentivo. Existe uma mistificação daquilo que as pessoas acham que é bom. Ou seja, não se tem nada aproveitável. Esta é a maior formadora de opinião em termos de mídia televisiva que exista hoje no nosso país. E não se aproveita nada. Absolutamente nada. Ou seja, aqueles milhões de telespectadores do horário das 9 horas estão recebendo lixo. Lixo do inferno. Estão sendo manipulados por Satanás para lhe satisfazerem aos desejos. Então, esses formadores de opinião não têm nenhuma credibilidade, não têm nenhum embasamento familiar, espiritual, bíblico, para ditar normas como está ditando, ou estão ditando os formadores de opinião. A nossa sociedade está cada vez mais decadente e as famílias cada vez mais estão quebradas, esboroadas, sem rumo. E nós, os filhos de Deus, nós vamos assistir a tudo isso calados? Nós, filhos de Deus, nós salvos por Jesus Cristo, nós temos que fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Porque dura coisa é ver crentes assistindo, por exemplo, as novelas. Quando você vê uma pessoa salva por Jesus, que foi liberta do império das trevas, foi transportada para o reino de amor, se alimentando a mente, os olhos, o coração, com esse lixo, você se preocupa, você tem que se preocupar. Porque nós somos o resultado daquilo que nós comemos. Hoje a medicina já diz isso. Nosso corpo é o resultado do que a gente se alimenta. E a nossa alma e o nosso espírito também são o resultado daquilo que a gente alimenta, a alma e o espírito. Então é muito sério depois as pessoas verem por que tem um filho que tem um desvio de padrão de comportamento, por que um marido não é o marido segundo o coração de Deus, mas é um marido estranho, por que a mulher responde de uma forma mundana a um problema conjugal. Ora, é isso que está alimentando, estão se alimentando do que as novelas, os filmes, enfim, a literatura, as redes sociais, a internet de um modo geral, está passando, está jogando. Então, nós temos que ter a nossa vida fundamentada na palavra de Deus e nas promessas do Senhor. Para quê? Para nós vermos a salvação da nossa família. Se você não se posicionar, se você não se preocupar com a salvação dos seus amados, alguém vai querer tragá-los. O mundo vai querer tragá-los. E sempre que Deus fala sobre a vida eterna, sempre que Deus fala sobre salvação, a unidade básica é o indivíduo e nunca a casa. E hoje eu preciso muito que você entenda e saia do comodismo de achar que uma pessoa salva, você salvo, vai levar a sua casa para o céu. Porque não vai. A salvação é individual. A salvação só pode vir a um indivíduo que pessoalmente acredite em Cristo. Então, acreditar em Cristo não é algo que um pai possa fazer por um filho ou por uma filha. Ele tem muita coisa a fazer, como responsabilidade de ser pai, mas salvar, só Jesus salva. Só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus dá um novo nascimento, só Jesus muda caráter, só Jesus dá vida eterna. Então, acreditar em Cristo é pessoal, é individual.
E há famílias que não, entenderam ainda a sua responsabilidade, o seu papel, há membros da família salvos, que não entenderam ainda que eles são papéis importantes e fundamentais na vida de quem ainda não teve uma experiência com Cristo. Então eu queria entrar aqui no ponto 1, para a gente mostrar na Bíblia o que eu estou falando. Só há um caminho para a salvação: a fé em Jesus Cristo. Então, às vezes, existem famílias que dizem assim: eu coloquei meus filhos num colégio evangélico. Os meus filhos estudaram ou estudam na escola adventista, na escola batista. Enfim, algumas denominações têm escolas, graças a Deus. E por conta desses filhos terem estudado ou estudarem numa escola evangélica, as famílias ficam descansadas achando que isso está garantindo vida eterna. Mas absolutamente. Nenhuma escola evangélica, aliás, nenhuma igreja salva uma pessoa. A salvação é exclusividade de Jesus Cristo, da fé em Cristo Jesus. Então, a escola pode ser cristã, pode até falar de Jesus, mas se a pessoa não teve, se a pessoa não tem, se a pessoa não tiver uma experiência de crer em Cristo, ela sozinha, pessoalmente, ela não é salva por ter passado nas melhores instituições religiosas do mundo. Olha o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Então é a graça de Deus que alcança uma pessoa para ser salva, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus dá o dom da fé, dá a graça da salvação, para que alguém possa crer em Jesus e ser salvo. Só existe uma forma de ser salvo. Em João 6, 67 e 68, olha o que Jesus diz. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Olha o que responde no 69, por favor. No 68, Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então não é uma escola, não é... Só Jesus tem palavras de vida eterna. Se a pessoa não tiver encontro com Ele, não tem vida eterna. Não tem novo nascimento. Diz também João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Então, se isso não for ensinado claramente a uma pessoa, ela vai achar que ela vai ser salva, que ela vai morrer e vai para o céu através da Maria, da Aparecida, da Fátima, do Padim Cisso, que ela vai ser salva através de Iemanjá, que tudo é igual, tudo leva a Deus. Mentira! A Bíblia diz que Jesus é Deus e ninguém, disse Jesus, venha ao Pai. Tem que crer em Cristo para conhecer Deus verdadeiramente e ser salvo. Então, amados, estou mostrando aqui, porque essa questão de salvação da família, dos membros da família, é uma coisa que muitas vezes a pessoa quer, ora, mas ela não tem esse entendimento de que a palavra precisa mostrar quem é Jesus, precisa se apresentar Jesus a quem quer ver-se salvo. Eu conheço pessoas que dizem, mas eu oro há 20 anos para que tal pessoa seja salva. Você, nesses 20 anos que você ora, você já foi lá falar de Jesus? Você já apresentou o Salvador? Você já falou da vida eterna? Você já falou da graça, do amor de Deus? Não estou orando. Oração não salva ninguém. Oração prepara corações, prepara a ambiência, prepara momentos. Oração prepara o coração para a palavra, a semente cair em terra boa. Oração prepara quem fala. Oração prepara um monte de coisa. Oração tem um monte de poder, mas ela não salva por si só. Então é muito sério nós pensarmos na nossa família. Por que pessoas da nossa família que nós amamos tanto ainda não estão nos caminhos do Senhor? Por que não estão aqui conosco? Então,
O ato de crer é pessoal. Mas a partir do momento em que um membro da família crê, esta pessoa abre a porta para a obra ser feita em toda a família. Então você está aqui, você que tem uma família, você é crente, você crê. Então você é uma porta de entrada para que a sua família toda seja crente também. Também conheça Jesus. Você não salva, mas a partir da sua salvação, uma porta espiritual foi aberta para a sua família passar por Jesus através do que Deus fez com você. Você está entendendo? Você entende a sua responsabilidade? Porque há muitos salvos que dizem assim, não, mas o pior é o fulano que não está aqui. Ah, se meu marido tivesse. Ah, se a minha mãe tivesse. Ah, se o meu irmão tivesse aqui. Você está aqui. Jesus alcançou a sua vida. Você tem que entender que você é a porta que abre espiritualmente aquilo que precisa acontecer, talvez, para a sua família inteira. Então, nós temos muita responsabilidade. Ponto número 2. O próprio Jesus fala que o evangelho, muitas vezes, divide famílias. Então, nós precisamos entender que existem pessoas que não são para a salvação. E às vezes fazem parte da família da gente. Assim também, existem pessoas que são para a salvação, mas o tempo é outro. E elas se chocam quando uma pessoa se converte. Se eu perguntasse aqui, alguém da sua família ficou muito chocado, muito bravo, quando você disse que creu em Jesus, o recebeu, que agora você é um crente em Jesus? Eu sim, alguém mais? Sim. E nós deixamos de amar essas pessoas? Não. Elas deixaram de nos amar? Não. Elas não são da nossa família, porque num determinado momento elas ficaram bravas, ofendidas, não sei, chateadas, decepcionadas, eu sei lá o que elas falam, não é? Então assim, o próprio Senhor Jesus, ele fala que o evangelho muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes divide famílias. Veja isso em Mateus 10, 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas... Então assim, Jesus é paz. Mas quando alguém o rejeita, quando alguém não crê nele, ele traz a espada. O que é essa espada? Olha só. Diz o versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Quando um crê e o outro não, há uma divisão. E quem trouxe a divisão? Jesus. Porque ele entrou na vida de um, mas não entrou ainda. Ainda eu quero crer na vida do outro. Então aquilo trouxe uma divisão temporária. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Quer dizer que Jesus, assim como ele une, quando alguém não crê na mesma casa, ele traz a espada, ele traz uma separação, ele traz divisão. Quantas pessoas criticam os crentes, porque, como, agora todo domingo vai para a igreja? Mas agora tem que ir para o estudo bíblico, agora os seus irmãos são mais importantes, começam a alegar tantas coisas. Agora você dá dinheiro, agora você sustenta, e começam as coisas. O que é isso? Divisão, que Jesus trouxe. Não fomos nós, Jesus trouxe. E diz a palavra no versículo 36, assim, os inimigos do homem serão os da sua própria... Quando que os nossos inimigos são os da nossa própria família? Quando uma parte, 1, 2, creem, e a outra parte não crê. Então há o quê? A divisão. Por causa da fé em Cristo Jesus, às vezes há divisão. E nós não podemos nos escandalizar com isso. Nós temos que entender que há uma divisão porque houve uma ruptura na forma de caminhar. Antes todo mundo caminhava no império das trevas, seguindo o curso do mundo. Alguém é convertido por Cristo, não caminha mais daquele jeito.
Houve o quê? Uma ruptura na forma de crer, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, na forma de caminhar, na forma de se conduzir. Houve uma ruptura na direção da vida. É lógico que pode trazer, sim, divisão. É lógico que pode trazer, sim, se não houver esse entendimento, pode trazer espada, separação, guerra. Então, nós percebemos nestas palavras de Jesus, que muitas vezes a verdade do Evangelho, ela confronta pessoas dentro de uma mesma família. O que enfraquece o conceito da salvação domiciliar. Porque muita gente vê a salvação acontecendo na sua vida e diz, ai, que bênção, vou levar isso para todo mundo. E de repente, dá tudo errado. Você pensa, vai todo mundo crer como eu. E ninguém está crendo como você. Ao contrário, estão fazendo críticas à sua fé. Então, salvação é pessoal. O tempo é de Deus. Ele é quem sabe quem é ovelha e quem não é. E ainda que todos de uma família sejam ovelhas, Ele sabe como alcançar cada uma e o tempo de cada uma ser alcançada. Então, o Senhor Jesus, Ele ensinou claramente que seria necessário ter uma disposição de negar os familiares para mantê-lo em primeiro lugar. Então, quem é salvo, se houve espada, foi provocada pela própria fé em Cristo Jesus. Ele disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Então, se Ele entrou na sua vida e trouxe espada na sua família, Ele é soberano. Não fique chorando, não fique discutindo. Ao mesmo tempo, o Senhor diz, olha, agora você tem que aprender a me colocar em primeiro lugar. Já que a sua família, seus familiares ainda não creem como você está crendo, você tem que se posicionar para ensinar a eles quem eu sou de fato. Qual é a importância que eu tenho na tua vida? Em que lugar eu estou? Que lugar eu ocupo na tua vida? Não pense que negar Jesus, que colocar outras prioridades, ou a família incrédula em primeiro lugar, vai trazê-los para Cristo. Não trará. Dificultará ainda mais a salvação dessas pessoas. Porque Jesus diz em Lucas 14, 26, olha só. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu? Então, uma vez que é salvo por Jesus, está em Cristo, foi atraído por Cristo, você precisa se posicionar e priorizar Cristo na sua vida. Acabou aquilo que você priorizava antes. Aquilo que você priorizava antes, você precisa ver se o próprio Cristo quer que entre na sua vida, tem algum lugar na sua vida. Porque tem coisas que têm que ser jogadas fora, dispensadas. Agora, se é a sua família, amém, você não vai dispensar e jogar fora, absolutamente. Você vai orar pela sua família, eu já vou falar disso já já. Mas, no momento em que Cristo é o Senhor, é o seu Salvador, lhe resgatou do império das trevas, mora na sua vida, agora Ele é prioridade. Sua família não é mais a sua prioridade. É Jesus. E se você precisar, para se posicionar como um salvo nesta terra, olha lá, aborrecer, muitas vezes a gente aborrece as outras pessoas. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, a própria vida. Ou seja, tem que se abrir mão de algumas coisas. Você tem que assumir a sua salvação, ainda que alguém fique de nariz torto. Ainda que alguém te fale pelas costas. Ainda que alguém te aborreça. Porque se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Quem está entendendo? Amém. Muito bem. Ponto 3. Existem promessas para a salvação de toda a família? Quem sabe essa resposta? Na Bíblia existem promessas para a salvação de toda a família? Alguém ousa? Quem quer falar? Eu vou falar aqui para não expor ninguém, tá? Prestar atenção na pergunta? Existem promessas de Deus para a salvação de toda a família? Não. Não existem. Deus não fala de um processo
em que automaticamente toda uma família se salva só porque um membro da família foi salvo. Então não significa que, existindo um salvo numa família, automaticamente está garantido que toda aquela família será salva. A salvação não se transfere, como nós já vimos. A salvação é pessoal, ok? O que acontece é que a nossa fé nos leva a crer que quando Deus começa uma obra de salvação na família, ela pode abranger todos os membros. Quem está entendendo? Nós temos uma fé e uma esperança geradas por essa fé que nos faz crer que Deus pode, e Ele pode, Ele tem capacidade para isso e poder para isso, né? Que Ele pode começar uma obra, quando Ele quiser, de salvação na família toda, abrangendo todos os membros. A verdade é que quando uma pessoa é salva, há provisão de Deus, uma provisão divina para aquela família. Isso não diz necessariamente que todos serão salvos, mas há uma bênção na casa onde há um salvo. Há uma provisão divina para a família. E quando um familiar é salvo, este familiar passa a ser a porta de entrada do reino de Deus para a sua família. Vamos ver se os irmãos entendem. Uma família toda perdida, toda idólatra. Quando um membro dessa família é buscado pelo Senhor, salvo, se posiciona como salvo, o que vocês acham? Que agora está mais fácil ou mais difícil dos membros daquela família serem alcançados por Jesus? Mais fácil. Há alguém ali que resplandece a luz de Cristo. Há alguém ali que agora passa a viver como nova criatura. Há alguém ali que começa a dar testemunho da glória e do poder de Deus. Há alguém ali que vai mostrar as mudanças efetivas que o próprio Cristo fez no seu interior. Há alguém ali que no abrir da sua boca, do seu interior vão fluir rios de água viva. Há alguém ali que não fará mais o que é errado. Há alguém ali que vai começar a mostrar Jesus de uma forma muito prática. Então, graças a Deus por uma família que tenha uma pessoa salva, graças a Deus. Tem uma porta aberta, algo pode acontecer. Amém? Então, amada igreja de Cristo Jesus, eu não estou aqui tentando absolutamente semear incredulidade, de jeito nenhum. Meu Deus, que me livre disso, né? Não estou aqui falando que as pessoas não devem crer na salvação das suas famílias, absolutamente, dos seus familiares. Pelo contrário, nós precisamos mesmo lutar em favor daqueles que ainda não são salvos. Mas o fato é que eles não serão salvos só porque você, como um familiar deles, foi salvo. A condição para a salvação de seus familiares é a mesma de qualquer outro pecador. Precisam se arrepender e crer em Jesus. O que acontece é que muitos crentes não fazem nada pela sua família, em termos espirituais. E ficam apenas, Maísa, confessando aquela palavra de Atos dos Apóstolos 16:31, como se fosse uma coisa que se manifestará automaticamente. Responderam-lhe: um dia Paulo disse isto, e Silas, para um homem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E tem gente que diz: estou garantido, eu já fui salvo, então a minha casa será salva também um dia. Lê do engano. Vou lhe mostrar no ponto 4. Vamos lá. Passagens bíblicas que parecem conter uma promessa de salvação para todos de uma família. Então existem pessoas que leem, por exemplo, esse versículo que eu li, diz: eu já fui salvo, então minha casa será salva também. Não necessariamente.
tá? Eu quero lhe falar de uma dessas promessas específicas para um homem chamado Cornélio, tá? A casa de Cornélio foi salva mediante uma promessa de salvação para sua família. Em Atos 11:14 está escrito assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então, Cornélio recebeu uma profecia dizendo que Pedro iria à casa dele, e aí ele falaria palavras pelas quais ele, Cornélio, seria salvo e toda a casa dele. Uau! Então, nessa passagem, Cornélio recebe a promessa de que a sua casa seria salva. Então, primeiro lugar que nós temos que entender, como acontece com qualquer passagem das Escrituras, nós devemos considerar o gênero, ou melhor dizendo, o tipo de livro em que ocorre esta passagem, em que ocorre este fato. Nesse caso aqui, essa passagem se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica de acontecimentos reais, coisas que aconteceram pontuais historicamente. Já sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro de doutrinas, é um livro de atos. As coisas como elas estavam acontecendo após a morte e ressurreição de Jesus, a transformação de judeus em cristãos, a conversão de gentios, a sinagoga como já sendo um ambiente completamente diferente daquilo que Jesus pregou, enfim. Então, o fato de Deus prometer a Cornélio que toda a sua casa seria salva, não significa que a mesma promessa se aplique universalmente a todos os lares de todos os tempos. Quer ver eu dar um exemplo para você entender bem? Vocês se lembram de Sansão? Onde estava a força de Sansão? No cabelo. É a mesma coisa que um homem, hoje, um homem de Deus, salvo por Cristo, fizesse um voto que deixaria o seu cabelo crescer. Isso não implica em ele ter força para derrubar a parede ou qualquer coisa que seja. Então, o que nós temos que entender? O livro, o contexto, a história, o plano de Deus para aquele homem, aquele momento, os desígnios do Senhor, nós não podemos aplicar isso como uma doutrina universal. Amém? Então, em outras palavras, Atos 11:14, né? Foi uma promessa específica a uma pessoa específica, em um ponto específico do tempo e da história. Nós temos que ter muito cuidado com a interpretação dessas promessas, como sendo promessas gerais, promessas universais, porque elas não devem ser separadas dos seus contextos históricos, ok? Se nós formos ler, por exemplo, o capítulo 10 do livro de Atos, Cornélio acolhe o apóstolo Pedro na sua casa. E veja o que ele diz a Pedro em Atos 10:33. Portanto, sem demora mandei chamar-te. Ele mandou chamar Pedro à casa dele. E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, a casa dele toda, a família dele. Estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do... Então, ali, Pedro foi à casa de Cornélio e pregou e falou a toda a família dele. Toda a família ouviu a palavra de Deus. Toda a casa de Cornélio estava reunida para ouvir a pregação de Pedro. Todos eles ouviram o evangelho e todos responderam favoravelmente ao evangelho. Isso é exatamente o que Deus havia prometido. Era a palavra profética. Então a casa de Cornélio não foi salva porque apenas Cornélio teve fé, mas porque todos creram, todos acreditaram na palavra ouvida. Está claro até aí? Amém? Vou dar mais um outro exemplo, que é o mais talvez conhecido, que é o carcereiro. Põe para mim aí, para todo mundo lembrar. O carcereiro de Paulo e Silas. Os dois estavam na prisão, vamos lembrar. Atos 16:27 em diante diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas.
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Você está entendendo que salvação ele está dizendo? Os dois estavam presos, acorrentados no tronco, no escuro. De repente, eles estavam soltos. Você sabe o que ia acontecer com aquele carcereiro? De não ter guardado os dois? Ele ia ser morto. Então essa palavra aqui, o que eu tenho que fazer para ser salvo, ela tem dois significados. Não é ser só salvo e ter vida eterna como vocês, mas ser salvo do que está para me acontecer, por vocês dois estarem libertos e fugirem daqui, com certeza, pelo poder de Deus. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aí estão vários erros teológicos, doutrinários, por causa de um versículo fora do contexto, no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Então, aqui, esse carcereiro de Filipos, quando ele perguntou a Paulo e Silas: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mais uma vez, essa promessa é dada a um indivíduo específico, em um contexto específico. Ok? Mais uma vez, nós vemos uma história, um momento, né? Então, nós precisamos ser bastante bíblicos, irmãos. O que Paulo e Silas fizeram com aquele carcereiro e sua família? Porque eles profetizaram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Justamente Paulo não ia se contradizer depois de ter pregado salvação por fé e por graça de Deus, individual. Depois de ter conhecido da boca do justo toda a revelação do novo pacto, da nova aliança, de como a salvação se manifesta e como a vida eterna é gerada em um Filho de Deus. Então, o que exatamente Paulo e Silas fizeram com aquele carcereiro e a sua família? Veja o versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua... eles saíram daquela prisão. Depois, se você quiser ler, você vai ver. Eles foram para a casa do carcereiro. Lá eles foram limpos das suas feridas, o sangue, tudo aquilo. Mas a palavra de Deus diz que eles pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e todos os de sua casa. Por isso que ele pôde profetizar que ele seria salvo e toda a sua casa. Amém? Então... toda a família dele ouviu o evangelho. Eles foram todos salvos, assim como Deus havia prometido. Mas a salvação daquela família não ocorreu porque eles faziam parte da família do carcereiro. Eles foram salvos porque eles acreditaram por si mesmos no evangelho da graça de Deus. Então, esse texto não é uma promessa. Embora eu creia que ele deva nos inspirar a nossa fé, a nos levar a uma atitude correta em relação à nossa família. Então, ouça o que eu vou dizer. Se você quer que a sua família seja salva, a palavra tem que ser pregada na sua casa. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque algumas pessoas dizem: mas aquela pessoa, meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, não quer vir à igreja. Não concorda, tem preconceito, tem vergonha, tem não sei o quê, BBB, escarnece o quê. Então, leve a palavra para a sua casa. Há muitos anos que eu venho aqui falando de quando em quando. Por que você não faz uma reunião evangelística na sua casa? Por que você não reúne a sua família, reúne os vizinhos, reúne um grupo ali e nós vamos lá fazer um culto? Culto para quê? Não é culto para dar passe na sua casa, não precisa, você é abençoado, não existe isso. É um culto de quê? É um culto evangelístico. Ou é um culto de ação de graças para agradecer por alguma coisa, pela casa nova, enfim, pela mudança, pela aquisição de um bem, pela família, por um aniversário de casamento. Mas são momentos em que a palavra vai ser exposta e pode alcançar, e quer Deus alcançar o perdido. E tem pessoas que não se preocupam em nada com isso. Estão lá, uma hora Deus alcança, no tempo de Deus. Vamos fazer o tempo acontecer. O tempo é de Deus. Mas se eu não como porta para minha família ainda incrédula, se eu não me posicionar, se eu não desejar ardentemente isso, se eu não tomar para mim a responsabilidade, quem o fará?
cada vez estão se distanciando mais os perdidos do Evangelho de Cristo. Porque o diabo tem as suas ciladas, os seus estratagemas, as suas, maneiras de agir. Então, amados, nós estamos aqui dizendo, nós estamos disponíveis. Nós temos bispos, nós temos pastores, nós temos evangelistas entre nós, que sabem apresentar Jesus, falar do amor de Deus, da graça do Pai. Por que as pessoas estão tão quietas, sentadas, esperando que aquela pessoa venha? Se ela não vem, vamos levar Jesus. Olha, amado, Jesus foi levado à casa de Cornélio. Jesus foi levado à casa desse carcereiro de Filipos. Pedro foi lá e pregou o evangelho e a família toda foi salva. Paulo e Silas foram na casa do carcereiro, pregaram a palavra, todos foram salvos. O que alguém aqui ainda está esperando de não levar um pregador da palavra ali? Para falar da graça, do amor de Jesus? Para fazer uma oração? Para mostrar quem são os seus amigos, quem são os seus companheiros de jornada nesta terra? Quem são as pessoas que lideram espiritualmente a sua caminhada nesta terra? O que envergonha? Se alguém tem vergonha ainda do Evangelho, ainda não entendeu, não foi salvo por Jesus. Nós não podemos ter vergonha de levar Jesus às pessoas que nós amamos, que convivem conosco. A primeira coisa, quando Jesus me foi apresentado, a primeira experiência que eu tive com Cristo num retiro, quando eu cheguei do retiro, a primeira pessoa que eu e a Silmara dissemos, sente e ouve, foi minha mãe. Não, você vai ouvir, você precisa saber o que Jesus fez. E nós não vemos mais isso assim acontecendo. Deixa, eu não vou falar, aí ela vai ficar chateada, ou então vai entristecer, porque ela é muito católica, porque é muito, sei lá o quê, muito isso, e muito ok, está indo para o inferno, e está levando uma vida dirigida por Satanás. Então nós precisamos chamar para nós a responsabilidade, amém? Ponto 5, uma pessoa salva, antes de eu ir para o ponto 5, se alguém quiser um culto de evangelismo na sua casa, procure o bispo Maurício. E ele vai agendar, porque era segredo aqui, segredo assim, porque nós estamos estruturando. Está saindo à luz, fundamentado mesmo na graça, na palavra de Deus, o nosso ministério de evangelismo. E nós queremos sair dessas 4 paredes para levar salvação às famílias que estão aí sofrendo por falta de conhecimento, e especialmente conhecimento de Jesus Cristo. Então assim, tenha coragem. No meu tempo, eu não sei, Vera, no nosso tempo a gente era o quê? Mais corajoso, mais audaz? Eu não sei o que a gente é. O que a gente era? Mais crente de verdade? Porque a primeira oportunidade que tive, alguém quer ir na minha casa orar? Um irmão, alguém que soubesse mais do que eu, que tivesse um fervor, uma experiência com Cristo. Passava em casa e a gente falava, ai que bom você veio aqui, vamos orar. Às vezes era o lugar, o estabelecimento onde a gente trabalhava. Cheio de aluno, uma academia, e um chegando para ter aula, outro saindo, outro subindo para o outro andar, não sei o quê. E tinha um irmão ali, vamos orar. A gente não tinha nenhuma vergonha de dar a mão e levantar um clamor ali. E muita gente podia achar ridículo, podia rir, podia não sei o quê, mas parava e respeitava. E algumas pessoas naquele lugar foram alcançadas por Jesus e salvas. Porque alguém ali não tinha vergonha. Hoje não vamos constranger o papai. Não, na hora do jornal não pode. Na hora do não sei o quê. O que nós estamos fazendo? Que prioridade é Jesus na nossa vida? Ou na nossa família? 5. Uma pessoa salva não tem a capacidade de salvar a sua família, mas pode santificá-la. Então, você é importante onde você está, ainda que a sua família não tenha ainda confessado a Jesus como Senhor e Salvador. E quem sabe nunca o confesse. Mas você leva aquilo que você tem de Deus para a sua casa. Não a salvação, mas os atributos. A presença manifesta de Deus. 1 Coríntios 7,14 diz, porque o marido incrédulo, olha aqui mulheres crentes, olha o seu marido. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, a esposa crente.
Mas a esposa que assume o papel de crente. E a esposa incrédula, olha marido, ela é santificada no convívio do marido crente. Por quê? Porque ser crente começa na nossa casa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, não que os filhos sejam salvos, mas eles também serão santificados, terão uma conduta dentro dos padrões cristãos. Por amor àquela mulher crente ou àquele marido crente. Você sabe quantos casos nós conhecemos de uma pessoa só numa família ser salva? E ela fala, não, olha, meu marido não é salvo, mas ele é um bom homem, ele é trabalhador, ele é honesto, ele é carinhoso, ele é cuidadoso com a família. Ele não é crente. O que faz essa pessoa do mundo ser uma pessoa razoável? O convívio com aquela mulher crente. E vice-versa. Às vezes os filhos não são salvos ainda, mas estão debaixo de pais, do senhorio, da obediência, de pais crentes. Isso faz com que aqueles filhos, sabe, sejam guardados, protegidos, livrados. Deus segura a onda, sabe, amados? Por causa de um crente numa casa. Diga glória a Deus. Sexto e último ponto de hoje. O jugo desigual traz dificuldades. Então, já falei. Na verdade, eu vou aqui mudar a minha confissão. Deus já falou. Eu fui só boca de Deus aqui, para você saber que... mas eu casei com um não crente, com uma não crente. Traz dificuldades. E agora? Agora, santifica essa pessoa. Santifica. Ajuda essa pessoa a ter atitudes cristãs mesmo sem ser. É possível. Não joga a toalha. Não diz, não se converte mesmo. Tchau, vou embora. Paulo diz para não separar. Só se o descrente quiser ir. Mas se ele consente em viver com a crente, com o crente, tem que ficar casado. Vai santificando. E de repente acontece ali uma grande salvação. Nós não sabemos o dia de amanhã, o que Deus tem. Segundo aos Coríntios 6, 14 e 15 diz, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Então, se alguém já se pôs em jugo desigual agora, principalmente na questão de casamento, agora você tem que buscar no Senhor santificação. Mas quem ainda vai se casar, amado, acerta de uma vez. Faz a coisa certa, tá? Não se põe em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Deus chama o quê? O crente de justo e o descrente, iníquo. Ou que comunhão da luz com as trevas? Comunhão vai se tornar uma só carne, luz e trevas. Vai dar o quê? Confusão, problema. Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Olha, quem é de Deus é Cristo. E quem? Maligno. Está ali na mesma casa, Cristo e o maligno. Que harmonia. Vai ter acordo? Vai ter paz? Vai ter sossego? Vai ter comunhão? Vai ter harmonia? Não vai. Ou que união do crente com o incrédulo. Se a Bíblia fala para não ter nem sociedade comercial, quanto mais casar. Constituir uma família. O crente e o incrédulo. Então, Deus não colocou isso aí para a gente ficar bravo, para a gente se rebelar. Para a gente entender que é para o nosso bem. Para a gente se submeter. Para a gente não ter depois problemas sérios, né? Problemas sérios dentro da família. Então, amados, a Bíblia, eu encerro dizendo isso. Não promete a salvação de todos da família. Entretanto, isso não significa que um pai crente ou uma mãe crente não tenha uma influência espiritual profunda sobre as crianças nessa família. Pense no líder, pais, ouçam. O líder familiar, ele define o rumo para a família, de várias maneiras, inclusive espiritualmente. Então, homens, por favor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, quando você falar alguma coisa na sua casa, respaldado por Deus,
em cima da palavra, todos, sua esposa e seus filhos, têm que se submeter. Não é no chicote, não é na agressividade, mas é na brandura, no amor, no testemunho. Você mostra o caminho. E quando um pai é responsável e ele é crente, ele diz: filhos, vamos para a igreja. Não é, filhos, até já, eu vou para a igreja. Vamos para a igreja. Olha, eu e a mamãe vamos para a igreja. Eu, a mamãe e cada um de vocês vamos para a igreja. Cabe ao líder também dirigir espiritualmente seus filhos. Igreja não salva. Mas você há de concordar comigo que os seus filhos e os meus filhos aqui ouvindo a palavra de Deus tem muito mais chance de manifestar a salvação do que em casa no joguinho, na internet, na rede social ou fazendo nada. Então, amados, o líder familiar define o rumo para a sua família, inclusive espiritualmente. Quero colocar uma frase de Spurgeon, muito interessante, bem atual, apesar dele ser de outro século. Olha só. Embora a graça não seja algo encontrado no sangue, ninguém nasce com a graça, né, no sangue. E a regeneração não seja de sangue e nem de nascimento, muito frequentemente, Deus, por meio de um membro da família, atrai o resto da família a si mesmo. Ele chama um indivíduo e ele então o usa como uma espécie de chamariz espiritual para trazer o resto da família para a rede do Evangelho. Uma pessoa salva não salva o resto da família, mas às vezes ela é um chamariz, é um instrumento para trazer para a rede do Evangelho. A palavra é que alcança. Mas se a gente não for esse instrumento, amém? Então, os projetos que envolvem a salvação da nossa família devem se tornar prioridade. Ponha a sua família e a salvação de quem ainda não é salvo como prioridade. É preciso que nós nos empenhemos em lutar pela salvação da nossa casa. Isso envolve uma postura de esperança, isso envolve um posicionamento de um bom testemunho. Olha, mediante um bom testemunho, familiares podem ser atraídos para Cristo. Agora, sem um bom testemunho, muitos nunca se converterão. Deus tem sua maneira de alcançar, mas sem um bom testemunho, não há como alcançar alguém muito próximo de nós. Ao contrário, as pessoas ficam vacinadas, elas ficam repelindo. Então a gente tem que pensar no nosso testemunho. Eu encerro lhe dizendo: viva a sua vida em Deus de forma frutífera. E comece a frutificar pela sua própria casa. Que o Senhor lhe dê graça para lutar pelos seus e levá-los a uma experiência genuína com Jesus Cristo. Eu lhe encorajo a orar. Tenha esperança, haja com fé, testemunhe o amor do Senhor em sua casa. Use a palavra de Deus com sabedoria e amor. Mantenha firme a sua confissão e eu creio que você terá a alegria da salvação do seu lar. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos entendendo melhor sobre salvação dos familiares? Amém. Fique de pé. Eu creio que Deus nos responsabilizou ainda mais com relação a sermos o quê? Iscas. Para trazer pessoas a Cristo. Pai amado e bendito. Nem todos aqui, Pai, têm toda a família salva, Jesus. Mas, Senhor, nós não queremos ser covardes, nem acomodados, Pai. Achando que porque nós entendemos um pouquinho sobre predestinação, então os predestinados serão alcançados. É verdade, Senhor.
Mas a tua palavra também diz: como crerão se não houver quem pregue? Como pregarão se não houver quem os envie? Pai, a salvação é pessoal, mas é mediante a revelação de Jesus Cristo. A tua palavra é que te revela, Pai. Associada ao nosso testemunho. Oh, Jesus, nós queremos ser essas iscas, Pai. Um dia tu disseste a Pedro que ele seria pescador de homens, Jesus. Pedro era ignorante, incauto. Pedro era um pescador grosseiro. Mas tu havias feito uma obra na vida dele, Pai. O que era mais do que suficiente para ele abrir a sua boca e falar do que ele conhecia, Jesus, do que ele tinha visto em ti, das experiências dele contigo, Pai. Nós também temos, Pai, uma obra maravilhosa realizada em nossa vida, experiências extraordinárias contigo, Pai. E todos nós temos a obrigação, a responsabilidade de abrir os lábios e falar, Jesus. Ó Senhor, não importa, Pai, se há um membro da família metido nas drogas, no homossexualismo, na fornicação, na prostituição, no roubo. Jesus, Jesus, tu és maior do que todas estas coisas, Pai. O teu poder de resgatar, Senhor, é inigualável, Jesus. É eficaz, Pai. A pessoa pode estar num tremedal de lama, pode estar com o mundo até o último fio de cabelo. Oh, Jesus, tu és o Deus que chama, que justifica, que salva, que sara, que regenera, que dá vida eterna. A tua obra é completa, Jesus. E nesta noite, Pai, eu encerro, Pai, este culto orando pelas famílias aqui representadas, Pai, para que todos os membros destas famílias tenham uma experiência contigo, Jesus. Eu sei, Pai, que isto envolve a eleição. Eu sei, Pai, que isto envolve o tempo de Deus. Mas naquilo, Pai, que compete a minha fé, a minha esperança, Pai. Oh, Deus, eu chamo a existência famílias completas, Pai. Não completas para esquentar um banco de igreja, não para serem religiosos, Pai, mas famílias completas, salvas por Jesus Cristo, regeneradas, transformadas, libertas, caminhando contigo, Jesus, para a vida eterna. E eu oro nesta noite, especialmente, para que tu sacudas teu Espírito Santo, Senhor, agite por dentro cada filho, cada filha, para falar do teu amor, da tua graça, da salvação, da vida eterna, do perdão, da reconciliação, para aquele que ainda está perdido de nossa família, Jesus. Pai amado e bendito, Jesus, nós abriremos a nossa boca, sem temores humanos, sem vergonha, Pai, sem pensar na intimidação, e nós falaremos, e nós testemunharemos, e nós daremos, Pai, provas do teu amor, Jesus. Nós queremos ser essas iscas, meu Deus, para atrair para a rede do Evangelho aquele que está perdido, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Ó Deus, se alguém aqui já tinha jogado a toalha, está pegando a toalha hoje de volta. Se alguém tinha desistido, Pai, está novamente, Pai, entendendo a tua voz para levar esta palavra ao perdido, Jesus. E nós vamos nos alegrar, e nós vamos rir, e nós vamos saltar de alegria, Pai,
ao ver o teu povo, as tuas famílias benditas, sendo verdadeiramente reconhecidas como benditas, não por muito dinheiro ou por bênçãos materiais, mas benditas por uma grande salvação familiar, Jesus. Assim eu recebo no meu espírito, com fé, em nome de Jesus.